aí galera, aqui é Caio Jennings e voltamos mais uma vez com o Baki Gaiden Scarface pra gente continuar nossa saga aí da traição para chegarmos no capítulo novo. Sim, muita gente entendeu errado, eu tô trazendo essa saga aqui desde o início porque a gente vai até o capítulo atual. Se eu não contar o que rolou, o que treta que tá rolando, quem se lascou, quem morreu, quem não morreu, vocês não vão entender o novo capítulo. Então vamos chegando lá, tá faltando um pouco, já estamos bem pertinho, vamos pro capítulo 53 agora, beleza? Então, sem mais delongas, se você não viu a saga anterior, lembrando, vou deixar um card aqui com ela para você assistir, beleza? Enfim, simbora pra história. E assim começa o novo capítulo. Capítulo esse que leva o nome de Cerimônia da Maioridade, onde vemos ali que alguém estava se arrumando e se era dito o seguinte: se era explicado que naquela ocasião, naquele lindo dia ensolarado, ele atingiria a maioridade dele e alguém verdadeiramente parabenizava ele, e esse alguém era o Kisaki, junto dos outros Yakuza, que olhava para Hanayama, onde acabava dizendo que todos ali do grupo realmente queria parabenizá-lo, e entregava esses parabéns em conjunto. E com isso acontecendo, o que vemos é Hanayama com um traje completamente estranho, né, tendo em vista que ele nunca se vestiu de escoteiro antes. E assim, o Kisaki continua dizendo que aquilo ali estava tudo correto, tudo pronto, e até mesmo diz que o chefe seria o primeiro garoto que atingiria a maioridade no grupo Hanayama, que seria aquele momento histórico, né, da família deles. E assim, vemos que ele ainda dá mais algumas dicas, dizendo que daqui em diante, né, ele poderia começar a seguir o costume de se isolar dentro das montanhas. E ao ouvir isso, vemos toda uma explicação sobre o que está acontecendo. E se é narrado que no passado povos tribais da América do Sul costumavam lutar contra ursos um contra um. Em seguida, se é falado sobre Papua Nova Guiné, onde eles tatuavam seus corpos e com desenho de escamas de crocodilo. E ali, o que eles faziam era caçar tubarões de mãos vazias. E depois vamos para a tribo Masai no Quênia, onde eles se aventuravam sozinhos nas savanas, e o que eles tinham que fazer era derrubar o leão, caçando eles sozinhos. E com isso tudo explicado, vemos o Kisaki que começa a explicar como fazer fogo ali pro Hanayama, dando uma dica, e vemos ali os demais também falando, né, que o Ledner, o financeiro ali que fazia parte do grupo em si, tinha sido o melhor nessa empreitada, e até mesmo ele fala sobre o javali gigantesco, que teria praticamente uns 100 quilos, que ele conseguiu. O outro até mesmo fala que era verdade e até lembra da panela de javali ensopado que eles tinham feito com aquilo, e falava que era muito gostoso, mas no final das contas Kisaki interrompia eles só para que o Hanayama pudesse aprender muito mais sobre aquilo, né? E diz que era assim que acontecia, como esperado, daquela forma seria fácil fazer o fogo, e até mesmo diz que aquilo é uma habilidade básica fundamental, e aquilo seria chamado de método de perfuração em arco. E ele dá esse conselho para o Hanayama. E naquele caso, em primeiro lugar, o mais importante. E assim ele começa a falar tanta coisa sobre a importância de ter cuidado, a questão que a espessura da prancha para a furadeira, manual, tantas coisas. E o Hanayama simplesmente ignora isso. E mais uma vez vemos uma narração, comparando tudo o que estava acontecendo ali. Falando sobre a ilha de Pentecostes, na República de Vanuatu. De uma torre de 30 metros, eles se amarravam nela e se jogavam, com os pés amarrados na madeira, ali pulando, e eles decidiam com isso enfrentar a morte, realizando aquele tipo de bug jump mortal. E aí voltamos ao momento que Kisaki ainda está conversando, falando sobre o desenvolvimento da humanidade, que era possível por conta das ferramentas, naqueles tipos de condições que ele ia estar, era perigoso, e assim ele continua falando, e o Hanayama apenas ficava tranquilo, esperando aquilo passar. E é aí que se é dito, né, que quando os meninos crescem e atingem a maioridade, é quando eles se tornam verdadeiramente homens. E assim, Kisaki, após explicar tudo, vai falar com Hanayama e começa a dizer que
aquele era o final das explicações em relação a toda a cerimônia da maioridade do grupo Hanayama. Ele pede para que ele fizesse o melhor possível. E ali pede licença e deixam ele sozinho naquela mata. Onde vemos que Hanayama observa o local, logo tira sua bolsa ali para ver o que tem dentro, verificar tudo que levou. E assim vemos que está tendo uma reunião entre Kisaki e um dos subordinados de Hanayama, que começou a dar muito problema, porque simplesmente, pelo que dá a entender, é que nada tinha sido levado, as coisas principais para se sobreviver não estavam ali. Até mesmo o cara acaba dizendo que tinha algumas toalhas, papéis jogados por ali, e até fala que o que ele fez foi jogar um pouco de algo para o Hanayama, e também ele jogou talvez uns cigarros, alguma coisa, não lembro muito bem o que era que ele tinha botado ali. E isso vai deixando, né, o Kisaki furiosíssimo, onde até mesmo pergunta se ele tinha pelo menos deixado uma faca ali dentro, mas não, até a faca foi esquecida. Mas teria um barbeador ali que poderia servir para alguma coisa. E os caras começam a dizer, né, que ele era o pior, que só fez sacanear com o coitado do Hanayama. E o que se vê é que Hanayama, literalmente, por ter visto o terno, as roupas dele ali dentro, prontamente botou sua roupa. Ele adora vestir essa mesma roupa sempre, ele não gosta de ficar com aquela roupa de escoteiro. E após fazer isso, o que vemos é a conversa, né, sobre o Hanayama. O Kisaki vai dizendo que o patrão dele teria vivido sem desconforto e que agora ele tinha que viver uma completa sobrevivência, uma experiência terrível, e ele iria passar uma semana e todo esse tempo sozinho, e vai ser difícil. No entanto, ele não poderia ser ajudado de nenhuma maneira. E é aí que, com o tempo passando, vemos que Hanayama começa até mesmo a se preparar para fumar, e ali ele vai explicando mais uma vez, né, o Kisaki dizendo que apesar dele ser um líder, ele tem uma exceção com a questão da paciência dele, que é bem reconhecida, que é complicada, mas diz que estaria tudo bem, né? Desde que a única coisa que poderiam fazer era aguentar e torcer para que Hanayama passasse muito bem. E assim, Hanayama pega uma pedra ali calmamente, e o que ele faz é fogo, de uma forma muito simples. Ele simplesmente pega uma pedra com outra e bate até que ela trinque, né? Faça fagulhas ali e começa a fumar tranquilamente. E até mesmo ele começa a pensar, né, que o clima estava muito bom. E na primeira noite ali da sua viagem, né, da sua trajetória na cerimônia de maioridade, o que vemos é que ele faz uma fogueira, fica descansando, vai bebendo suas bebidas alcoólicas, e assim chega um javali gigantesco. Assim como os rumores, né, javalis de 100 kg gigantes, aqui se provou mais uma vez que existiam monstros enormes ali. E assim, até mesmo o próprio Hanayama pergunta se ele queria vir, se queria se aproximar. O javali em si, ele estava babando ali, né, se balançando, mas o que ele realmente queria era devorar o Hanayama. E assim vemos que depois de um tempo começa a luta, né, o próprio barulho do javali é escutado em toda a mata, né, à noite, e também vemos que o próprio Hanayama se prepara para esse combate. E assim, passa-se os dias. Depois de 8 dias, o que acontece é que todos estão surpresos, porque o que o Hanayama faz é levar a cabeça daquele javali gigante, onde todo mundo fica em choque, né, perguntando o que tinha acontecido, dizendo que era gigantesco aquilo ali. E assim vemos que eles começam a falar que é incrível, que não acreditava que aquele tipo de monstro existia, porque aquele era um monstro, não era um javali comum. E assim, né, se falava que era como esperado do chefe deles, né, ele era insano. E assim, ele explicava que ele só tinha levado a cabeça ali porque todo o resto ele havia comido. E aquilo deixava todo mundo surpreso, que até mesmo começava a cogitar que aquilo ali passasse dos 80 quilos, né? E até mesmo pensava que aquela cabeça poderia acabar no porta-malas, só a cabeça. Tu imagina o tamanho desse bicho. Mas Hanayama acaba dizendo que o Kisaki teria vencido, né? Onde o Kisaki não aceita essas falas e diz que ele estava tentando fazer ele de bobo, entregando a vitória dessa forma, e isso ali, né, deixava ele muito triste.
Mas enquanto tudo isso acontecia, se voltava para a cena da luta, onde se era contado que os pés estavam torcidos e pendurados, depois de ser visto embaixo dele, né, os intestinos, sangue ali do javali, e também se é falado que tudo estava deixado nas profundezas da montanha, no meio do nada. E o mais interessante é que alguém havia passado lá, esse alguém era um lenhador, e ele viu algo assustador. Ele viu o esqueleto de javali gigante e sem cabeça. E quando ele olhava as pegadas, ele percebia que o javali estava contra um inimigo. E algo teria sido jogado violentamente ali nas matas, né, nas árvores. Tinha tido uma luta de 1 contra 1, por conta das diversas marcas ali de pegadas. E assim, ele fala que o javali teria perdido a luta, foi assado e foi devorado. E o oponente estava usando botas humanas. E aquilo deixava o lenhador completamente assustado. E depois disso, o que vemos é que ele começa a se apressar para sair daquele lugar, não quer ficar nunca mais ali, porque na cabeça dele existe um monstro que vive lá. E assim, esse monstro era o Hanayama, que vemos indo para casa, né, onde até mesmo o Kizaki começa a falar sobre as garrafas vazias, né, que ele estava tomando, que ele curtiu, e até mesmo diz, né, álcool e cigarros, vamos lá, chefe, não era para ser um piquenique, percebendo que o chefe curtiu muito a estadia ali, não foi algo tão pesado para ele como ele imaginava. E até mesmo fala que ele deveria levar tudo isso com um pouco mais de seriedade. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, espero que tenham curtido, foi muito legal trazer isso aqui. A gente viu, né, Hanayama lutando contra um javali gigantesco. Sempre nesse mundo de Baki tem uns animais absurdos, cara. Elefante gigante que parece prédio, tubarão imenso, apesar que o tubarão é meio que realista, né, já que é um tubarão apenas grande. Enfim, vamos ficando por aqui, espero que tenham curtido, foi muito legal trazer tudo isso aqui, espero que tenham gostado dessa treta, essa loucura toda que rolou com o Hanayama aí. Enfim, falou, valeu, fui!